Então, pessoal, a gente vai fazer a nossa revisão da aula de hoje, que nós estamos falando sobre o lixo e o seu destino. Vamos ver lá o que a gente já falou, para a gente relembrar e vocês fazerem a atividade de sala. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre a química orgânica e o meio ambiente, parte 3, e nessa aula a gente falou sobre o destino do lixo. Que lixo, professora? O lixo doméstico, o lixo que a gente produz, o ser humano naturalmente, só pela sua existência, ele já está produzindo lixo. E alguns destinos desse lixo são os lixões, que são aquelas áreas sem nenhum tratamento, onde são apenas colocados sobre o solo os lixos a céu aberto. Nós temos os aterros controlados, que, digamos assim, é o lixão melhorado. A gente tem o lixo jogado sobre o solo sem tratamento também, só que esse lixo ele é coberto. Tem os aterros sanitários, que são aqueles terrenos preparados para receber esse lixo, promovendo a preservação do solo e também dos lençóis freáticos daquela região. Fora que ali o lixo ele ainda pode ser reutilizado como uma matéria-prima para o biogás. Temos ainda a incineração, onde nós temos a queima em incineradores, né? Você pega esse lixo e põe fogo nele. Aqui a gente consegue se livrar de uma grande quantidade de lixo em um curto espaço de tempo. A compostagem, nessa compostagem nós temos o lixo orgânico, pessoal, que é utilizado como adubo. Muitas comunidades fazem uso da compostagem, assim como algumas pessoas dentro dos seus quintais, das suas casas, também fazem uso dela. E a reciclagem, que é quando a gente tem a oportunidade de mandar esses materiais para as indústrias e eles serem reutilizados de outra forma. Muito comum em relação à reciclagem são os catadores de latinha, que saem catando essas latinhas pelas cidades e depois levam lá para o pessoal que trabalha comprando, que eles também vão revender para uma indústria. Aí você pode até pensar, mas por quê que as indústrias têm interesse nesses materiais? Pelo baixo custo, já que a matéria-prima original ela vai ter um custo mais elevado e às vezes até um tempo maior para fabricar o nosso produto. Já na reciclagem esse custo vai ser um pouco menor. E aí nós falamos sobre a química verde. Nós conhecemos os 3 objetivos dela, onde nós temos o crescimento econômico. A química verde ela visa estimular o crescimento econômico, mantendo a proteção do meio ambiente, para assim a gente ter o desenvolvimento humano. Nós vimos também os 12 princípios da química verde e, de um modo bem resumido, ele visa a redução de materiais, de energia, de toxicidade, fontes não renováveis, de riscos e de dejetos. Então, só aqui a gente já tem uma noção de que a química verde ela é um projeto, uma idealização, um princípio muito bacana que visa essas reduções para melhorar a eficiência de processos químicos e também a melhora de situações ambientais. Em todas essas reduções, ela visa não produzir prejuízos econômicos, tá? Ao contrário, quando a gente tem a redução, por exemplo, de energia, está reduzindo o gasto de energia, seria uma economia. Outra, quando a gente pensa lá na eficiência, eu estou reduzindo o tempo, também eu estou tendo economia. Então, a química verde, ela visa sustentabilidade, de um modo geral. E aí, a gente encerra a nossa revisão e você já deve estar até pensando como é que vai ser a atividade, né? Em cima do nosso conteúdo, obviamente. E aí, depois que você fizer, que você arrasar nessa atividade, você volta aqui, que eu vou estar aguardando vocês para a gente fazer a nossa correção no Tirando Dúvidas. Até lá!
Eu tenho certeza que muitos observaram que essa aulinha estava cheia de questões do Enem. Isso porque nós, além de estarmos aqui preparando vocês para a vida, nós também estamos tendo o intuito de que você tenha sucesso nessa avaliação que você vai fazer, né? Que é o Enem. Por isso a gente separa, além dos nossos aulões, a gente separa durante a nossa aula questões do Enem que estão relacionadas ao nosso assunto abordado. Então vamos lá para a gente tirar a dúvida aqui nas nossas resoluções de atividade. E, como eu já falei, a gente já começa quebrando tudo, né? Se liga no Enem. Questão número 1 foi uma questão do Enem e diz assim: em 2006, foi realizada uma conferência das Nações Unidas em que se discutiu o problema do lixo eletrônico, também denominado o ELASTER, eu não sei pronunciar em inglês, gente. Nessa ocasião, desculpa, viu? Destacou-se a necessidade de os países em desenvolvimento serem protegidos das doações nem sempre bem intencionadas dos países mais ricos. Uma vez descartados ou doados, equipamentos eletrônicos chegam a países em desenvolvimento com o rótulo de mercadorias recondicionadas, mas acabam deteriorando-se em lixões, liberando chumbo, cádmio, mercúrio e outros materiais tóxicos. Aqui a fonte dessa informação, desse texto é o G1 e ela veio com adaptações. Aí vem a questão que ele quer saber. A discussão dos problemas associados ao ELASTER, eu acho que é esse o nome, leva à conclusão de que? Aí vem as alternativas. Todo o texto, ele está falando de lixo eletrônico e da necessidade de proteger os países que estão lá em desenvolvimento, que acabam recebendo essas mercadorias como mercadorias recondicionadas. Então, vamos ler as alternativas para a gente ver qual delas está relacionado ao nosso texto. Letra A. Os países que se encontram em processo de industrialização necessitam de matérias-primas recicladas oriundas dos países mais ricos. B. O objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias recondicionadas, é o de conquistar mercados consumidores para seus produtos. C. O avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais. D. O excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os países em desenvolvimento é armazenado em lixões apropriados. Letra E. Mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos melhoram muito o padrão de vida da população em desenvolvimento. Então, vamos aqui entre as alternativas. Esse problema que está associado ao lixo eletrônico pode levar a qual conclusão? Aí você tem que pensar o seguinte, que talvez não é o caso de alguns de vocês, da gente de um modo geral. Mas hoje a gente pode observar o fluxo muito rápido de aparelhos eletrônicos. Então, digamos, o celular. Hoje lançou o celular top, cheio de funções, 25 câmeras traseiras, sei quantos pixels. Aí daqui a uma semana, 2 semanas, lança outro, melhor ainda. Além do consumismo que isso também gera a situação de que nós temos materiais eletrônicos que se tornam obsoletos muito rápido. E quando eles se tornam obsoletos,
normalmente eles se tornam até inviáveis o uso. Nós temos situações que, às vezes, certa tecnologia não se adequa a outra, né? E aí você tem que se desfazer de um material eletrônico para ter outro com maior tecnologia para poder fazer o uso. Dentro desse pensamento, qual das alternativas pode ser uma conclusão? Se a gente for pensar nisso, nós temos que ver que esse avanço, esse desenvolvimento tecnológico, né, faz com que esses produtos fiquem ultrapassados com muito rápido, pouco tempo. Ele é um fato que deve ser discutido lá nas políticas ambientais. Afinal, muitos desses produtos, eles têm alguns materiais que têm lá na sua composição substâncias tóxicas. Como ele já mesmo no enunciado falou, liberam chumbo, cádmio, acabam liberando mercúrio para o meio ambiente, que são metais que fazem parte da composição desses materiais. Então, esses materiais, eles têm sim que ser trabalhados com um pensamento que traga essa preocupação. Tanto que hoje nós já temos, né, a consciência de que eu não posso pegar um aparelho de televisão e simplesmente jogar no lixo aleatoriamente. Não posso. O celular ele não pode ser descartado como você descarta uma escova de dente. Ainda mais pela situação da bateria. E muitos deles, hoje em dia, a bateria nem sai, né? Já é nele, já vem coladinha ali, você nem consegue abrir. Então, esse tipo de lixo, ele não pode ser descartado de qualquer maneira. Como eu já dei a resposta, vamos lá só para a gente conferir qual é a alternativa correta? Vamos lá para a gente ver? Aqui, dentre as alternativas, nós vamos ter a correta sendo a alternativa, que é a letra C. Na letra C, ela fala que o avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, ele torna os produtos obsoletos em pouco tempo. E é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais. Tranquilo? Então, pessoal. Eu vi. Então, pessoal, como alternativa correta, a gente tem a alternativa C, que como a gente tem um acelerado volume de inovações tecnológicas, como eu dei o exemplo dos celulares, que são dispostos no mercado, assim os produtos eles acabam se tornando ultrapassados em um curto espaço de tempo, o que leva a um elevado fluxo de consumo de mercadorias nesse segmento. E aí, diante desse fato, as políticas ambientais elas devem analisar esse fator de maneira mais aprofundada. E aí a gente vai para a nossa questão número 2, que é outra questão do Enem. E essa questão ela é um pouquinho mais branda, é um raciocínio mais light. Vamos observar essa questão aqui, ela fala o seguinte. Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e sua disposição. Há vários processos para a disposição do lixo. Dentre eles, o aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a incineração. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. Considerando as seguintes vantagens do método de disposição do lixo, aí nós temos vantagem 1, diminuição do contato humano direto com o lixo. Vantagem 2, produção de adubo para a agricultura. Terceira vantagem, baixo custo operacional do processo. E quarta vantagem, redução do volume de lixo. Aí observe agora o seguinte, a relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as vantagens apontadas aí ele me deu o tipo de disposição do lixo. Aqui nós temos o aterro sanitário, depósito a céu aberto, que são os lixões, e a incineração. Aí ele quer que você marque qual alternativa traz as vantagens
correta para cada um deles. Tipo, diminuição do contato humano direto com o lixo. Isso aqui a gente tem no aterro sanitário. Então, eu posso dizer que a letra A e a letra B apresentam essa vantagem. O aterro sanitário ele apresenta essa vantagem. O depósito a céu aberto, ele tem a vantagem número 2? Qual é a vantagem número 2? Produção de adubo para agricultura. Nós temos essa vantagem no lixão? Não, nós não temos. Então, a letra A está fora. Depósito a céu aberto, vantagem 3. Qual é a vantagem 3? Baixo custo operacional. É verdade, é só você chegar e jogar o lixo lá. Então, o custo operacional é bem baixo. Então, aqui, ó, tá certo. Incineração. Vamos ver se a incineração ela tem essa vantagem número 4, que se for aí fechou. A letra B é certíssima. Redução do volume de lixo. Sim. Quando a gente incinera o lixo, a gente consegue reduzir um grande volume de lixo em um curto espaço de tempo. Então, nós temos sim essa redução. A nossa alternativa correta é a alternativa B. A gente tem as vantagens para cada um deles certinho. Questão número 3. Química verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Sabe-se que algumas fontes de energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial de exercer em algum nível impactos ambientais negativos. E aí a gente tem a fonte dessa informação aqui. À luz da química verde, ou seja, de acordo com o princípio da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas... E aí, ele quer que você diga, dentre estas alternativas, qual delas ainda causa poluição ao ar. E aí a gente tem a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela polui o ar. A gente tem lá a água que faz a geração da energia mecânica, que depois essa energia mecânica é transformada em energia elétrica. Aí nós temos a letra B, termoelétricas. As termoelétricas, elas são aquelas fontes de energia à base da queima, né? Elas têm uma combustão que ocorre, gera a energia térmica e depois a energia elétrica. Eu tenho um queima aqui, ó. Letra C, usinas geotérmicas. O que são as geotérmicas? Quando a gente usa do calor da terra. Nós temos alguns pontos da terra que nós temos a liberação de grande quantidade de calor. E aí faz-se a usina ao redor dela para aproveitar-se desse calor que é emanado do chão em alguns buracos. Até desenhos trabalham isso, vendo aquele vapor de água, às vezes o animal passa lá, né? Enfim, as usinas geotérmicas, elas são, digamos assim, usinas que usam do processo natural. D. Fonte de energia solar. A energia solar, será que ela polui o ar? Também não, né? Fontes de energia eólica. A energia eólica polui o ar? Não, né? Quem é que vai estar poluindo o ar que deveria ser desenvolvido métodos para eliminar ou reduzir essa poluição? Aí nós temos as termoelétricas. Aí, como a gente tem que observar? Elas geram energia a partir das reações químicas de combustão, o que faz com que elas emitam grandes quantidades de óxidos gasosos na atmosfera, que podem ser nocivos à saúde humana. Por isso que elas têm que rever ou desenvolver novas técnicas para minimizar a emissão desses gases e assim diminuir os seus impactos ao meio ambiente. E aí a gente encerra mais uma aula
com esse conteúdo, que é quase um diálogo com vocês, que é para vocês realmente repensarem alguns processos que a gente é acostumado a fazer. E a gente se vê aonde? Na nossa próxima aula.